Hey, I'm Chantel Cooley, co-founder of Columbia Southern University. I have over 30 years of business experience, and I'm excited to share with you strategies. I'm excited to talk to you about how I moved forward in my life. Whether you're in your career, you want to be a leader, or you want to continue to move forward, this is a podcast for you. So welcome to the Chantel Cooley Podcast. Welcome, everyone, to the Chantel Cooley Podcast, where faith meets the marketplace, where faith meets your purpose, where you're able to exercise that calling God's given you to create wealth. Whatever it is, God will position you at the right place. This podcast is full of insights for you that you can move forward. I wished I would have had something like this in my career, but we are here for you. So this is going to be an exciting podcast. So stay tuned. So today I have an incredible guest. It's in education, and I am in education. We both have conquered the mountain of education. So whatever mountain you're in, whether you're an entrepreneur, you're in the business realm, whether you work at restaurants, or you're a mechanic, or you're in the hospital industry, whatever it is, those are mountains that you can conquer. So this specific episode, we're going to talk about something that is part of my life, and it's about education. We're called to conquer everything that we're in, but in education, it's incredible. I'm in the higher ed education, and my guest, she's into the school system where she's making a difference right there. Not only that, she's also has one foot in the ministry, one foot in the corporate world or the education world, which is where she is. So we're going to go dive into this so much more. And I'm telling you, whether you're in education or not, you're going to get key insights on how to uh, take down mountains, how to understand the voice of God, and how to take action. And our guest is definitely one of those that not just doesn't just hear the voice of God, but she takes action. So this is going to be so exciting. I am so thrilled to welcome Pastor Bianca in El Shaddai Church and El Shaddai Schools. Her and her family oversee this, and she is a big part of this. So welcome, Pastor Bianca. It's an honor to have you. Pastora Bianca, seja muito bem-vinda, é um prazer tê-la aqui conosco. Olá, tudo bem? O prazer é todo nosso em poder fazer parte desse podcast para falar de um tema tão importante e que faz parte da nossa realidade, é parte da realidade também da Chantel. Então, assim, eu me sinto em casa em poder falar sobre essa montanha, né, que a gente tem conquistado, que é a montanha da educação, mas que nós temos muito ainda a conquistar. Então, muito obrigada pelo convite. Well, this is going to be so fun to be with you. And wow, we go way back, don't we? Nossa, vai ser muito bom hoje nós estarmos juntas. E nós temos já uma história, não é? Sim, é uma história muito boa e a gente já pôde estar juntas, né, conversando sobre igreja, sobre escola, e nós pudemos ter o prazer de conhecer a história da universidade, que foi construída pela sua família, e também pudemos compartilhar a história da nossa escola. Então, eu acho que é um assunto de muita relevância e que, né, nós temos muito a contribuir juntas nesse mercado, né, nesse sacerdócio que temos exercido na área da educação. I can remember coming to your church for the first time, and where we were in the green room, and I was talking to your family, and just the anointing came on me because I started talking about education, and that's when I knew we really clicked. E eu me lembro de que quando eu estive na sua igreja, eu fui no lounge, né? E eu estive com você, com a sua família, e quando a gente começou a falar sobre educação, e parece que a gente se ligou, né? Se conectou quando a gente começou a compartilhar dessa expansão, desse sonho nessa área também, nesse monte. Sim, naquele dia nós pudemos compartilhar um pouquinho do nosso sonho, e você também falou do seu sonho, e eu tenho certeza que Deus une propósitos e não foi à toa a nossa conexão. Amen, amen. Okay.
let's get into the good part of this, because what you have to say, I know is going to change so many lives as they watch today. Então, vamos agora mergulhar nisso, porque eu tenho certeza que o que a pastora Bianca vai compartilhar vai transformar muitas vidas hoje. So let's talk about conquering the mountain of education. Então, vamos falar sobre conquistar a montanha da educação. Now, tell me, of course, I love your story, but tell me what your position is in the school and the church. Então, me conta pra gente um pouquinho da sua posição na escola e na igreja, um pouquinho da sua história. Sim, na escola eu atuo como diretora pedagógica. Eu iniciei muito cedo, eu tinha 22 anos, quando os meus pais me entregaram essa missão. Eles fundaram a escola e sempre tiveram diretores que eram contratados, né? Não faziam parte da família, mas confiavam a eles essa missão, esse propósito, e sentiam muita dificuldade, né, ao longo do tempo de entender que a dificuldade deles era de transmitir a visão e, de fato, ver acontecendo dentro da escola aquilo que eles sempre sonharam como um ministério. Então, quando eu tinha 22 anos, eu tinha acabado de me formar na faculdade de pedagogia e eles me chamaram para ser diretora da escola. Naquele momento foi um desafio muito grande, eu me senti ali como Davi, pequena demais para aquela missão e ainda inexperiente. E fui orar e falei para eles que, se fosse da vontade de Deus, que Deus falaria comigo, porque eles tinham falado que Deus tinha falado com eles, né, e que eu iria assumir a direção da escola. Então eu respondi: se for da vontade de Deus, então ele vai falar comigo. E eu fui orar e o Senhor por diversas vezes falou comigo e me ordenou que eu assumisse essa missão. E desde o momento que eu disse sim, automaticamente, mesmo eu não me sentindo pronta, mesmo eu não me sentindo capacitada, eu percebi o quanto ele me capacitou para aquele propósito, né? Então, eu entendo que o peso do chamado para a área da educação e para o que Deus me chamou dentro da escola não estava ligado só a exercer um papel educacional, pedagógico, curricular, como qualquer outra escola faria, mas de fato ali assumir também o meu ministério, né? Então, quando eu disse sim, eu entendo que automaticamente eu assumi uma posição de liderança dentro da escola, mas também um ministério, um chamado, uma liderança espiritual naquele lugar. Passado alguns anos, né, aproximadamente 5 anos atrás, também nós iniciamos a igreja El Shaddai a partir da escola, né? A gente tinha os cultos que aconteciam dentro da escola. E muitas famílias iam até Jesus, e a partir disso nós iniciamos a igreja e eu fui consagrada como pastora. Então, atualmente na igreja eu sou pastora do Ministério Infantil e pastora de mulheres, e na escola eu sou diretora geral e diretora pedagógica também. Então, tenho exercido o meu ministério não só na igreja, mas também na minha área de atuação no mercado de trabalho. Wow, this is amazing, your legacy. Uau, seu legado é incrível. And one of the things that I've noticed, especially with my life, is being part of a university and education. My family owned it. That legacy is passed down to me as well. E uma das coisas que eu aprendi, né, gerenciando a universidade, nessa herança familiar, é que o legado também é passado para nós. So tell me, Bianca, how important is legacy to you? Because you're carrying the legacy. Então, pastora Bianca, quão importante é o legado para você? Porque você carrega esse legado. And let me add to that the legacy of your family. O legado da sua família. Esse legado é carregado com muita responsabilidade e com muito amor, assim. É algo que eu cresci dentro dessa realidade, dentro desse legado que foi construído pela minha mãe. E ela começou esse legado muito jovem e transmitiu isso para nós, né, como filhas. Nós somos 4 filhas, e ela transmitiu esse legado para todas nós, de forma que nós entendemos que não é um legado apenas dela, mas um ministério que o Senhor nos entregou.
Well, let me ask you this. Do you notice that there's a lot of warfare with staying aligned to your legacy? Você percebe que há talvez alguma batalha, muita batalha espiritual, quando a gente fala de estar alinhado ao nosso legado? Sim, e eu vivo isso diariamente. Quando eu assumi a direção da escola, eu vivi grandes desafios, assim, que eu acreditava que eu não ia conseguir vencer. Então, naquele momento, eu muito jovem, enfrentei resistência com a equipe que já estava há muito tempo na escola, enfrentei resistência com as famílias, né, dos alunos. Esses desafios, naquele momento, pareciam assim algo desesperador para mim, né, com 22 anos, enfrentar situações ali que eu posso dizer que surgiram como uma rebelião, né, contra a minha gestão no momento que eu assumi, e eu entendi automaticamente que aquilo era uma batalha espiritual e que era para realmente tentar me parar. Meus pais sempre foram ali meu suporte, né? Não só como família, mas suporte espiritual e sempre estiveram orando comigo. E hoje eu Mm. percebo o quanto todas as situações que eu enfrentei, né? E que hoje eu vejo que no início foram mais difíceis, serviram para moldar, a gestão que o Senhor esperava de mim dentro daquele espaço. Hoje, todos os dias, nós enfrentamos batalhas, espirituais e nós conseguimos discernir essas batalhas e diante de tudo que nós já passamos, já vivemos, né, anteriormente, a gente percebe que não existe nenhuma batalha que a gente vai perder. Né? Por mais que elas sejam difíceis, nós somos mais que vencedores e nós cremos nisso e nós vivemos isso. Em todas elas, nós fomos mais que vencedores. E viver essas batalhas vai nos fortalecendo e nos dando ainda mais fé para enfrentar os próximos desafios. That's so powerful. Isso é muito poderoso. It's really interesting how God will put you in a place where you don't think you can do it with your own abilities, but you pull from Him. É muito interessante como Deus nos coloca em situações que a gente pensa que não é capaz de fazer na nossa própria força e habilidade, e nós começamos a acessar da dele. And Isso é muito bom. yes, yes. Well, as we end this segment of the podcast, E enquanto nós finalizamos essa primeira parte do podcast, I want to talk to those who maybe they're also carrying their family's legacy. e eu quero falar com esses que estão nos ouvindo, que talvez também carregam o legado das suas famílias. And it's not easy. Não é fácil. You know, it's like that mantle of your family, it will fall on your shoulders. É como se o manto da sua família caísse sobre os seus ombros. And just like Bianca, Assim como a pastora Bianca, and just like myself, assim como eu, we started at a young age. nós começamos muito novas. We were over people much older than us, Estivemos, né, sobre pessoas que eram mais velhas do que nós, but we chose mas nós escolhemos to pick up the mantle. pegar o manto. And for us, it was education. E para nós era o manto da educação. Also, God's anointed us with the mantle of success. E Deus também nos ungiu com o manto do sucesso. And so these mantles Então esses mantos help us carry out the daily task that we have in front of us. nos ajudaram a carregar as tarefas do dia a dia que nós encontrávamos na rotina. And what's so interesting is we talked about the warfare that goes along with this. E é muito interessante que nós conversamos sobre a guerra espiritual que está ligada a isso. I mean, it's mountains in front of you, São montanhas à sua frente. but you have to pick up the mantle, Mas você tem que pegar o manto, just like Elisha did, como Elias fez, and just be committed like Pastor Bianca. She went all in. e se comprometer, como pastora Bianca, ir com tudo. And now she's walking in a major success within the church and within her career, which is education. E agora ela anda em grande sucesso na igreja e na carreira, né, na educação. So, Pastor Bianca, as we end this segment,
Então, pastora Bianca, enquanto nós finalizamos essa primeira parte, How can you encourage those that can feel exactly what you've been talking about? And how can you encourage them to stay focused like you have? pastora Bianca, como você pode encorajar as pessoas que estão nos ouvindo, que estão passando por algo similar, também estão assumindo seus mantos e o seu legado? Como você pode encorajá-los para tomar esse passo, né, enfrentar os desafios de assumir essa posição? Eu acredito que a primeira coisa é entender e alinhar a nossa vontade à vontade de Deus, ao propósito dele. Quando nós entramos dentro do propósito dele, automaticamente as coisas irão fluir sobrenaturalmente. Quando nós entendemos que a nossa vontade está alinhada a esse propósito, quando as dificuldades vêm, e nós temos uma palavra de confirmação do Senhor, assim como nós sempre tivemos, nós sempre buscamos a confirmação, do Senhor. Desde que meus pais fundaram a escola, sempre foi, buscado na palavra, aquilo que o Senhor queria de fato para eles. E isso, esse manto, esse legado, eu coloquei de fato sobre os meus ombros, para entender que foi Deus quem ergueu aquela escola, é Ele quem sustenta, e não importa qual dificuldade a gente vem enfrentar, nós sairemos mais do que vencedores, porque aquele lugar não é nosso, não nos pertence, mas pertence a Ele. Wow, so powerful. Well, let's pray over those that are watching today. Então, vamos orar sobre quem está nos assistindo hoje. We're going to pray for you that you get in alignment with the legacy and the mantle that you carry. Vamos orar para que você que está nos ouvindo se alinhe com o legado e com o manto que você carrega. And one of the things, Pastor Bianca, if you would just release your mantle of education and success over those who are listening. Pastora Bianca, enquanto nós estivermos orando, se você também puder liberar o seu manto da educação e do sucesso que você carrega sobre essas pessoas também. And one last thing, maybe you have a call to the business world, whatever it is, it may not be education. E também você que está nos ouvindo, que talvez você não foi chamado para educação, mas você tem um chamado para fora das quatro paredes, um chamado para os negócios. And you also have a call to that spiritual side where you want to change lives, whether it's in a church or home group. E você também que tem um chamado mais ligado à parte ministerial, que você tem esse desejo de mudar vidas, seja por uma igreja ou grupos pequenos. So we're going to pray for you right now. So Pastor Bianca, if you'd pray. Então, nós vamos orar por vocês agora. Pastora Bianca, você pode orar? Querido Deus, nós te agradecemos por este tempo, te agradecemos por essa conversa. Sabemos que o Senhor tem um propósito em todas as coisas. Senhor, obrigada por cada vida que está assistindo, ouvindo esse podcast. Obrigada por que o Senhor escolheu essa pessoa para estar aqui agora, ouvindo essa palavra. Senhor, eu peço que o Senhor venha derramar sobre cada pessoa, Senhor, que está ouvindo esse podcast, a unção que o Senhor derramou lá sobre os meus pais, sobre mim, sobre Chantel, esse manto, Senhor, que carrega um legado, que o Senhor venha liberar sobre essas pessoas essa mesma unção, a coragem, a fé, Senhor, que o Senhor enviou sobre a vida da minha família, sobre a minha casa, que seja liberado agora sobre a vida dessas pessoas. Pai, eu venho te pedir que o Senhor venha levantar pessoas fortes e corajosas, Senhor, para a montanha da educação. Nós sabemos o grande desafio que é, Pai, ter pessoas capacitadas, pessoas encorajadas a enfrentar os desafios da educação. E por isso nós te pedimos que, Senhor, neste momento, o Senhor venha despertar corações, Pai, para alcançar essa montanha, Senhor. Nós sabemos que a educação vai muito além, Pai, do currículo escolar, Senhor. Sabemos que é um grande campo missionário e que o Senhor irá levantar grandes missionários através, Senhor, deste momento que nós estamos tendo agora. Pai, eu te peço que o Senhor venha liberar sobre a vida dessas pessoas, Pai, uma unção especial de coragem e fé, em nome de Jesus. Amém. Amen. Amen. And Pastor Bianca, as you were praying, Pastora Bianca, enquanto você estava orando, I saw
many people, it was as if they were in a field and they were stuck inside a fence. Pastor Bianca, eu via várias pessoas como se fosse num campo e elas estavam presas numa cerca. And so that may be you listening today. Então, talvez isso seja vocês, alguém que esteja assistindo aí hoje. You know, your legs are stuck in this fence that you cannot seem to escape. Talvez você possa se sentir preso nessa área cercada que você não consegue sair dela. But if you prayed this prayer with Pastor Bianca, Mas se você orar e concordar com essa oração da pastora Bianca, I saw you being released in your full destiny and your legacy. Start walking it out. eu te via se libertando e começando a andar dessa cerca e começando a andar no seu pleno legado. So powerful. Muito poderoso. Comece a fazer isso hoje. Well, Pastor Bianca, thank you so much for being with us today. Pastora Bianca, muito obrigada por estar conosco hoje. And I want all of you to stay tuned because we're going to talk about some other things about in the next segment. E eu quero que vocês continuem aqui conosco, que nós temos mais coisas para conversar nas próximas sessões. How you walk in faith in the marketplace. Como andar em fé no mercado. So we'll see you next time. Então, nós tivemos já já.